As pessoas mais poderosas que você conhece raramente precisam elevar a voz para serem ouvidas. Elas não fazem ameaças, não se exibem, não explicam demais. Simplesmente irradiam uma autoridade que todos sentem. Porque pessoas que sussurram comandam mais respeito que aquelas que gritam. Maquiavel descobriu há 500 anos o que a neurociência hoje confirma. O verdadeiro poder nunca se encontra sob os olhos de todos. Nos próximos minutos, você descobrirá exatamente 3 estratégias neurológicas que transformam silêncio em poder e 5 técnicas para aplicar imediatamente. Maquiavel sorriria se pudesse ver os laboratórios de neurociência de Harvard e Stanford confirmando suas observações sobre a natureza humana. O cérebro humano, descobrimos, responde de forma diferente à autoridade silenciosa do que aos gritos desesperados por atenção. Você vai entender por que falar menos não é passividade, mas sim a expressão mais sofisticada de controle. E, principalmente, você vai aprender como aplicar esses princípios imediatamente nas suas relações pessoais e profissionais. Porque, no final, quem domina a própria boca domina a mente dos outros. E aqui está onde a ciência moderna valida essas observações antigas. Agora, vamos examinar a neurociência por trás dessa verdade maquiavélica. O cérebro humano possui um sistema fascinante de leitura de hierarquias sociais. Quando alguém fala demais, explica demais, justifica demais, ativa involuntariamente os circuitos neurais associados à baixa posição social. Por quê? Porque o cérebro primitivo interpreta a necessidade de explicação como sinal de vulnerabilidade. Pense no último chefe verdadeiramente respeitado que você teve. Ele passava o dia inteiro explicando suas decisões, justificando cada movimento? Provavelmente não. As ordens vinham claras, concisas, sem rodeios. Isso não é coincidência. É neurociência pura. O córtex pré-frontal dos outros automaticamente categoriza comunicação excessiva como falta de confiança interna. Mas espera, você já percebeu isso na sua própria vida? Mas espera, aqui está onde fica realmente interessante. Maquiavel observou isso 500 anos atrás sem laboratórios, sem ressonâncias magnéticas, apenas com sua genialidade para ler a natureza humana. É melhor ser temido do que amado, ele escreveu. Mas aqui está o que poucos entendem. O medo que ele descrevia não vem de ameaças explícitas. Vem da incerteza, da impossibilidade de prever completamente as intenções de alguém. Quando você fala menos, as pessoas preenchem o silêncio com suas próprias projeções, e essas projeções, invariavelmente, atribuem a você mais poder do que você pode realmente ter. É como quando você conhece alguém novo em uma festa. A pessoa que conta toda a sua história de vida em 5 minutos, você rapidamente perde o interesse. Mas aquele que responde suas perguntas de forma interessante, sem revelar tudo, você fica curioso, querendo saber mais. Seu cérebro automaticamente preenche as lacunas, assumindo que essa pessoa deve ter histórias fascinantes para contar. Esses padrões que vemos nos líderes modernos não são novidade. Na verdade, foram observados e documentados há séculos. Por exemplo, considere como os grandes líderes da história dominaram salas inteiras. Júlio César não conquistou o Senado romano com discursos inflamados. Ele entrava, olhava, esperava. O silêncio criava expectativa. A expectativa criava tensão. A tensão criava submissão. Warren Buffett, uma das mentes financeiras mais respeitadas do mundo, é famoso por suas pausas longas durante entrevistas. Ele não está pensando, ele está controlando o ritmo da interação.
A primeira regra maquiavélica da comunicação estratégica é esta: nunca explique o que pode ser deixado implícito. Quando você explica demais, revela suas cartas. Quando revela suas cartas, perde a vantagem psicológica. O poder real reside na capacidade dos outros de imaginar seu poder, não de conhecê-lo completamente. Agora, aqui está a parte que vai mudar tudo para você. Existe uma diferença crucial entre silêncio passivo e presença estratégica. O silêncio passivo é medo disfarçado. A presença estratégica é poder destilado em sua forma mais pura. Como distinguir um do outro? A diferença está na intenção e no posicionamento corporal. Imagine esta cena. Você está em uma reunião e alguém questiona suas qualificações publicamente. A resposta instintiva seria se defender imediatamente, listar suas conquistas, justificar sua presença. Essa é exatamente a resposta que seu agressor espera e quer. Por quê? Porque coloca você na posição de subordinado, tentando provar seu valor ao superior. A resposta maquiavélica é radicalmente diferente. Você para, mantém contato visual, deixa o silêncio se instalar por 3 a 4 segundos, tempo suficiente para criar desconforto, mas não tanto que pareça confuso. Então, quando fala, sua primeira palavra não é uma defesa. É uma pergunta. Por que essa pergunta é importante para você agora? E aqui está o que é absolutamente fascinante sobre isso. Observe o que aconteceu. Você não se defendeu, redirecionou, não explicou suas qualificações, questionou as motivações do atacante. Não aceitou a premissa de que devia justificativas, estabeleceu que quem deve explicações é ele. Em 4 segundos, inverteu completamente a dinâmica de poder. A neurociência explica por que isso funciona tão bem. O cérebro humano tem dificuldade em processar inversões de expectativa. Quando alguém ataca, espera-se defesa ou contra-ataque. Uma pergunta calma quebra esse padrão e força o agressor a reestruturar mentalmente toda a situação. Durante essa reestruturação, que dura alguns segundos, você assumiu o controle da interação. Maquiavel chamava isso de virtu, a capacidade de transformar circunstâncias adversas em vantagem. Não se trata de ser cruel ou manipulativo. Trata-se de reconhecer que toda interação humana possui uma dimensão de poder e que você pode escolher entre ser consciente dela ou ser vítima dela. Essas observações históricas não são apenas curiosidades acadêmicas, elas revelam padrões que você pode aplicar imediatamente. Agora que entendemos a base neurológica por trás dessas observações milenares, vamos ao primeiro princípio prático que você pode implementar imediatamente. A segunda estratégia neurológica é o que chamamos de economia de palavras. Imagine que suas palavras são como balas de ouro. Cada uma custa uma fortuna. Gastaria 3 balas para matar uma mosca? É exatamente assim que pessoas poderosas pensam sobre cada palavra que pronunciam. Warren Buffett, por exemplo, pode passar 30 segundos em silêncio antes de responder uma pergunta simples, não porque não sabe a resposta, mas porque está calculando se vale a pena gastar essa palavra. Quando Steve Jobs apresentava produtos da Apple, suas apresentações eram famosas não pelo que ele dizia, mas pelo que ele não dizia. Cada palavra era calculada, cada pausa tinha função. Ele não preenchia silêncios com "és" ou explicações desnecessárias. O resultado? Cada palavra carregava peso máximo. Aqui está um exercício prático. Durante uma semana, antes de falar em qualquer situação social ou profissional, faça-se 3 perguntas mentais. Essa informação é necessária? Essa pessoa precisa saber disso?
Essa palavra serve ao meu objetivo? Se a resposta for não para qualquer uma delas, simplesmente não fale. No início, você se sentirá desconfortável. Temos sido condicionados a preencher silêncios, a ser simpáticos conversando. Mas você logo notará algo fascinante. As pessoas começam a prestar mais atenção quando você fala. Suas palavras ganham peso porque se tornam eventos raros e, portanto, valiosos. Mas isso é só o começo. A terceira e mais poderosa estratégia vai surpreender você. É o que Maquiavel chamaria de controle da narrativa através da ausência. Quando você não está presente em uma conversa sobre você, as pessoas tendem a falar de você de forma mais respeitosa do que quando você está lá tentando controlar ativamente a narrativa. Pense nos colegas de trabalho que mais respeita. É provável que sejam pessoas que não ficam se autopromovendo constantemente. Elas fazem o trabalho, entregam resultados e deixam que os outros conectem os pontos. Isso acontece porque o cérebro humano valoriza mais as conclusões que ele mesmo alcança do que as informações que recebe diretamente. A neurociência chama isso de viés de propriedade cognitiva. Você está na sala do chefe. 2 funcionários entregaram o mesmo projeto. João envia um e-mail de 5 parágrafos. Trabalhei 60 horas, superei 12 obstáculos, consultei 8 departamentos. Pedro escreve, projeto concluído. Uma semana depois, surge uma promoção. O chefe nem hesita, pensa imediatamente em Pedro. Por quê? Porque o cérebro do chefe já categorizou Pedro como alguém que faz acontecer, não como alguém que precisa se justificar. Um exemplo prático. Você terminou um projeto desafiador no trabalho. A abordagem comum seria anunciar o sucesso, explicar as dificuldades superadas, garantir que todos saibam de sua contribuição. A abordagem maquiavélica é diferente. Você entrega o resultado, responde perguntas se forem feitas e permite que a qualidade do trabalho fale por si. As pessoas notarão. Elas conversarão sobre isso e porque chegaram às próprias conclusões sobre sua competência, essas conclusões serão muito mais duradouras e respeitosas do que qualquer autopromoção que você poderia fazer. Aqui está onde a psicologia se encontra com a neurociência de forma fascinante. O córtex pré-frontal, responsável por julgamentos sociais, usa diferentes circuitos neurais para processar informações que descobrimos versus informações que nos são ditas. As descobertas ativam os centros de recompensa. As informações diretas ativam os centros de ceticismo. Pare um momento. Isso explica por que quando alguém diz "eu sou muito inteligente", você automaticamente duvida. Mas quando você mesmo descobre que alguém é inteligente observando suas ações, você acredita completamente. Maquiavel intuiu isso 500 anos atrás. Nosso cérebro confia mais no que descobre do que no que ouve. Maquiavel entendia isso intuitivamente. Ele sabia que os príncipes mais duradouros eram aqueles que permitiam que os súditos descobrissem sua grandeza, ao invés de proclamá-la. A descoberta cria lealdade, a proclamação cria resistência, e agora chegamos à parte mais sombria. Você está pronto para isso? Existe um momento em toda relação de poder onde você precisa demonstrar consequências reais. Não ameaças vazias, não gritos, não dramas. Consequências silenciosas e inevitáveis. A pessoa que desrespeita seus limites está testando sua resolução. Se você apenas fala sobre limites sem nunca aplicá-los, suas palavras se tornam ruído de fundo. Maquiavel escreveu: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar.
Traduzindo, as pessoas acreditam mais no que veem acontecer do que no que ouvem ser prometido. Quando alguém cruza uma linha que você estabeleceu, sua resposta não deve ser explicativa, deve ser demonstrativa. Não diga "isso é inaceitável". Mostre que é inaceitável através de suas ações. Remova uma vantagem, reduza um acesso, altere uma dinâmica. Faça isso calmamente, sem drama, como uma consequência natural de uma escolha. A beleza dessa abordagem é que ela ensina sem humilhar. A pessoa aprende o limite real através da experiência, não através de sermões. E porque a lição vem da realidade, não de suas palavras, ela permanece gravada na memória de forma muito mais profunda. Um exemplo simples. Um colega constantemente interrompe você em reuniões. Ao invés de reclamar ou pedir respeitosamente para não ser interrompido, você simplesmente para de compartilhar informações importantes com essa pessoa antes das reuniões. Quando ela se encontrar despreparada algumas vezes, a interrupção cessará naturalmente. A neurociência explica por que isso funciona. O cérebro aprende muito mais eficientemente através de consequências experienciais do que através de instruções verbais. O sistema límbico, nossa mente emocional, responde a padrões de recompensa e punição, não a explicações lógicas. Mas todas essas estratégias têm uma origem comum que poucos compreendem. Todas essas estratégias externas, o silêncio, a economia de palavras, as consequências demonstrativas, têm uma origem comum que representa o verdadeiro núcleo do poder maquiavélico. O verdadeiro poder maquiavélico não está em controlar outros, está em controlar a si mesmo. Cada palavra que você não fala por impulso, cada reação que você não tem por instinto, cada explicação que você não dá por ansiedade, é um exercício de autodomínio. E aqui está a verdade que Maquiavel sabia, mas que levou 500 anos para a neurociência confirmar. O autocontrole é percebido inconscientemente pelos outros como poder. Quando você demonstra controle sobre seus impulsos, as pessoas automaticamente assumem que você tem controle sobre outras coisas também. Você quer um teste simples? Na próxima reunião, quando alguém fizer uma crítica direta a você, conte mentalmente até 3 antes de responder. Não pense na resposta, apenas conte. Observe as faces ao redor. Você verá microexpressões de respeito aparecendo inconscientemente. Por quê? Porque demonstrou que controla seus impulsos, e o cérebro primitivo dos outros traduz isso como: esta pessoa tem poder real. Isso acontece porque o cérebro humano usa atalhos mentais para avaliar competência. Um desses atalhos é: se essa pessoa controla suas emoções e palavras, provavelmente controla outras áreas da vida também. É um tipo de generalização que funciona na maioria dos casos, então nosso cérebro a usa constantemente. A pessoa que explode em raiva perde credibilidade instantaneamente, mesmo que tenha razão. A pessoa que responde a provocações com explicações longas é vista como insegura, mesmo que seus argumentos sejam válidos. A pessoa que não consegue ficar confortável em silêncio é percebida como ansiosa, mesmo que seja apenas sociável. Por outro lado, a pessoa que mantém compostura sob pressão, que escolhe palavras cuidadosamente, que se sente à vontade em pausas conversacionais, é automaticamente creditada com sabedoria, confiança e competência. Mesmo quando não possui todas essas qualidades. Maquiavel escreveu sobre a importância das aparências na política, mas ele estava realmente escrevendo sobre a psicologia humana fundamental. Nós julgamos o interior pelas manifestações exteriores. Controle as manifestações
e você influencia os julgamentos. A chave aqui é entender que isso não é manipulação no sentido negativo, é consciência. Você sempre está comunicando algo através de sua presença, suas palavras, suas reações. A questão é se você está fazendo isso conscientemente ou inconscientemente. Mas aqui está o que é realmente impressionante sobre isso. Quando você escolhe falar menos, não está sendo desonesto, está sendo estratégico. Quando você mantém informações para si mesmo, não está escondendo verdades importantes, está preservando sua vantagem. Quando você não reage emocionalmente a provocações, não está sendo falso, está sendo inteligente. A diferença entre uma pessoa comum e uma pessoa poderosa não está na capacidade ou no talento, está na consciência sobre como o poder funciona nas interações humanas. E como Maquiavel observou, poder é tanto uma percepção quanto uma realidade. Controle a percepção e você influencia a realidade. Agora que você compreende os fundamentos teóricos, chegou o momento de testar sua percepção na prática. Como você pode começar a reconhecer e aplicar esse domínio interno na prática? Vamos fazer um teste de observação que vai mudar como você vê as pessoas ao seu redor. Pare o vídeo agora. Mentalmente, escolha a pessoa mais influente do seu círculo. Pode ser um chefe, um professor, alguém que todos respeitam. Agora responda honestamente. Essa pessoa fala mais ou menos que a média. Explica suas decisões ou apenas as implementa. Aposto que você descobriu que ela intuitivamente aplica tudo o que estamos discutindo. Continue o vídeo e me diga nos comentários se acertei. É quase certo que você descobrirá que essa pessoa intuitivamente aplica os princípios que estamos discutindo. Ela pode nunca ter lido Maquiavel, pode nunca ter estudado neurociência, mas instintivamente entende que menos pode ser mais quando se trata de comunicação e poder. Agora você vê o quadro completo. E uma vez que você vê isso, não há como voltar atrás. O silêncio não é ausência de comunicação, é comunicação destilada em sua forma mais pura. Cada palavra que você escolhe não falar é uma demonstração de autocontrole. Cada explicação que você decide não dar é uma preservação de sua autoridade. Cada reação emocional que você evita é um investimento em sua credibilidade de longo prazo. Maquiavel nos ensinou que o mundo político é um jogo de percepções e realidades entrelaçadas. A neurociência moderna nos mostra que ele estava certo não apenas sobre política, mas sobre toda a interação humana. Nossos cérebros estão constantemente avaliando hierarquias, testando limites, buscando pistas sobre quem possui real influência e quem apenas finge ter. O domínio verdadeiro começa quando você para de tentar provar seu valor através de palavras e começa a demonstrá-lo através de presença. Quando você compreende que o respeito não vem do que você diz sobre si mesmo, mas do que os outros concluem sobre você, baseado em como você se comporta. A partir de agora, você tem uma escolha. Pode continuar usando palavras como a maioria das pessoas, desperdiçando-as, explicando demais, reagindo por impulso, preenchendo silêncios por ansiedade. Ou pode começar a tratá-las como o recurso estratégico que realmente são, ferramentas de influência que perdem poder cada vez que são usadas desnecessariamente. Lembre-se, em um mundo onde todos estão gritando para serem ouvidos, quem sussurra com confiança comanda a atenção. Em uma era de superexposição e oversharing, quem preserva mistério mantém interesse. Em meio ao caos de explicações e justificativas, quem age sem se explicar demonstra verdadeira autoridade. Maquiavel sabia disso há 500 anos. A neurociência confirma isso hoje. E você pode aplicar isso a partir do próximo minuto.
A pergunta não é se esses princípios funcionam. Eles funcionam porque estão alinhados com a forma como o cérebro humano realmente opera. A pergunta é se você terá a disciplina e a consciência para implementá-los consistentemente. Agora, você possui exatamente o que prometi no início, as 3 estratégias neurológicas que transformam silêncio em poder. 1. Economia de palavras. Cada palavra tem propósito estratégico. 2. Presença estratégica. Silêncio intencional versus passivo. 3. Controle narrativo através da ausência. Deixar outros concluírem seu valor. Você compreende por que falar menos não é passividade, mas domínio sofisticado. E mais importante, você domina as 5 técnicas práticas: redirecionamento em confrontos, estabelecimento de consequências demonstrativas sem drama, economia estratégica de palavras, controle de impulsos em 3 segundos e aplicação de presença silenciosa. E agora chegou sua vez de colocar isso em prática. Escolha agora uma dessas 3 situações para testar nas próximas 48 horas. 1. Uma reunião onde você normalmente explicaria demais. Aplique economia de palavras. 2. Um momento de crítica. Use redirecionamento estratégico. 3. Uma conversa tensa. Demonstre controle através de presença silenciosa. Depois volte aqui e compartilhe nos comentários qual técnica usou e que reação específica observou. Sua experiência real pode ser o exemplo que inspira outros milhares. A partir deste momento, você não é mais a pessoa que explica demais, que se defende por impulso, que preenche silêncios por ansiedade. Você é alguém que entende que cada palavra não dita é poder preservado. Cada reação controlada é autoridade demonstrada. O poder de falar menos para governar mentes não é magia. É ciência aplicada à arte milenar da influência humana. Com essas estratégias, você não apenas entenderá as dinâmicas de poder, você as controlará conscientemente. Use com sabedoria, porque uma vez que você implementa esses princípios, cada conversa se torna uma oportunidade de demonstrar verdadeira autoridade através do silêncio estratégico que comanda respeito.